Por que você não vê a Rússia como um país também imperialista, ainda que num grau menor do que os Estados Unidos? A questão é a seguinte: o imperialismo ele não é um problema puramente militar. Né? Nós estamos no século XXI. Nós estamos num mundo onde a economia é sofisticada. Então, o imperialismo, a base dele é econômica. A ação militar dos países imperialistas é para defender a supremacia econômica desses países. Agora, veja bem, a Rússia é um país cuja maior parte da sua renda, da sua riqueza, vamos dizer assim, que é um país pobre, né? Mais pobre que o Brasil, inclusive, vem da venda de matéria-prima bruta, petróleo, gás. Como é que a gente pode falar que esse é um país imperialista? Como é que um país que é exportador de matéria-prima bruta, commodities, pode ser um país imperialista? Os países imperialistas são aqueles que dominam a economia mundial. Aqui nós estamos diante de um país que não domina absolutamente nada na economia mundial. Então, nós não podemos. É anticientífico falar que a Rússia é um país imperialista. Mas a Rússia é um país que tem, pelo menos, uma força militar inquestionável. Né? Isso não seria um elemento? Não. O que acontece é o seguinte, né? Logicamente que entre os países oprimidos, você tem países com maior capacidade militar e países com menor capacidade militar. Veja o caso do Brasil, por exemplo. As Forças Armadas brasileiras são a segunda maior força armada do continente americano. Quer dizer, o Brasil é relativamente um país bem armado, né? Mais de 500 mil de soldados, tem equipamento moderno e tal. Não é nada nem parecido com os Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, nada disso, mas é um país relativamente bem armado. O Brasil teria condições, por exemplo, de tomar de assalto um país como o Paraguai, com a maior facilidade, ou o Uruguai, que são países muito pequenos e tudo mais. Mas isso não transforma o Brasil num país imperialista. Né? Seria um conflito localizado. Né? Os russos é a mesma coisa. Né? Nós não podemos. Os russos não conseguiram nem voltar ao status que eles tinham antes da Revolução Russa de 1917, onde, até aquele momento, né, a Primeira Guerra Mundial é o fim do Império Russo, num certo sentido. Mas até aquele momento havia um Império Russo, que era um império do atraso econômico. Né? Um império que se mantinha pela força das armas. Os russos nem conseguiram, né, voltar a esse estágio. A Rússia é um país relativamente isolado, tem um poder militar muito forte, mas isso não é sinal de que ele seja um país imperialista. Né? Assim como a Turquia também, que é uma potência militar, não é um país imperialista, assim como a China não é um país imperialista, e assim por diante. Né?